Castelo de Matsumoto, Nagano, Japão. Antiga província de Shinano, é um dos lares do Aikijujutsu no Japão. Desta província vieram dois mestres muito importantes, Akutagawa Sensei e Misawa Sensei, para o Brasil, onde desenvolveram, junto com a história do Jiu-Jitsu aqui no Brasil, o Jiu-Jitsu tradicional dos samurais, né? O Aikijujutsu. O Aikijujutsu, né? Originário do clã Takeda, né? Principalmente dos Minamoto, né? Com o seu fundador, muito importante, Minamoto no Yoshimitsu, e depois com os dos técnica de Aiki, de fusão de energias espirituais, mentais, da capacidade de entender a vontade humana, e uma estratégia muito complexa, que é então o Shikyushi, se desenvolveu então no clã Takeda, né, que os Minamoto depois mudaram para Kai, onde fundou-se o ramo dos Takeda, e essas artes chegaram até Aizu, né, aqui o Yamamoto Kansuke, um dos importantes, o Sokaku Takeda também, um dos grandes mestres do Daitoryu, do Aikijujutsu, aqui o Yamamoto Kanuma também, descendente do Yamamoto Kansuke. Foram pessoas que contribuíram com a arte do Aikijujutsu. E essa contribuição, os estudos, né, estão envolvidos várias famílias. E uma dessas famílias é a família Akutagawa, que serviu também aos Matsudaira, aos Tokugawa, a muitos shoguns do Japão. Eram famílias especializadas em combates como hoje chamamos de shinobi, armas curtas, corpo a corpo, taijutsu, combates em locais fechados, eram especialistas em batalhões de sapeadores, de atacar muralhas por cima ou por baixo, enfim. E aqui temos então os descendentes dos Akutagawa, e do qual depois um de seus importantes descendentes, e eram servos também do clã Toda, né? Importante clã de samurais do Japão. Então, um dos seus descendentes vieram para o Brasil no começo da imigração japonesa e se sediou aqui no Brasil, primeiramente no Amazonas, como vamos ver. Enquanto o outro, Misawa Sensei, se dirige depois para Goiás, onde vai desenvolver a importante tradição do Aizo Musoryu. O Inyo Akutagawa Todaryu Aikijujutsu foi desenvolvido então pelo clã Akutagawa em Nagano e teve importante participação na era Meiji, com também através do Kotaro Yoshida Sensei, um dos grandes expoentes do Daitoryu Aikijujutsu, que também ajudou muito a desenvolver as artes do Daitoryu na família Akutagawa, pois foi mestre de dois importantes membros desta família. Então, outra questão é que os Akutagawa eram hábeis atiradores, né? E temos aí também até hoje na cidade de Matsumoto muitos de seus descendentes no grupo de Teppo, de Hojutsu, né? E aqui no Brasil, o Misawa e Akutagawa Sensei. Koryu Dojo, dia de treino, terça-feira. Então, Misawa Sensei, Tsumoto Sensei, alguns dos fundadores desta casa maravilhosa, qual nós somos herdeiros e respeitosos, fiéis, depositários. O treinamento do guerreiro é constante, com a espada, com a lança, com o arco e flecha, com as armaduras, o escudo, não importa, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Isso aqui, o Yari. E hora de treinarmos. Se inscreva no canal, toque o sininho, compartilhe, curta, tá? Mande suas perguntas para nós, fique à vontade. Os
Koryu Dojo está em São Paulo e é um importante centro de estudos de estilos antigos. 実際の喜怒哀楽、さらに情けは無用なり。邪魔立てする者、それがととえ神といえども仏といえどもこれを知るべし。これはすなわち戦いの根本に隠れし。Para os que se consideram guerreiros, quando em combate a superação do inimigo deve ser a única preocupação. Suprima todas as emoções e compaixão. Corte quem estiver no seu caminho, seja ele o Senhor Deus ou o próprio Buda. Essa é a verdade que reside na arte do guerreiro. Osu. Mina, arigatou gozaimashita! Então, Misawa Sensei desenvolveu um forte grupo de estudos e treinamento em Goiânia, onde hoje comandados por Kenjiro Sensei e atualmente Menkyo Kaiden, meu irmão, meu Kyodai. Importante também mencionar Renshin Kawai Sensei, o oitavo Dan Hanshi de Aikido, e também foi mestre de Aikijujutsu. Foi aluno de Toratora Saito Sensei, um dos alunos, se eu não me engano, acho que de Takuma Hiza, se eu não me engano, não tenho totalmente certeza, se estiver errado depois me corrijam. E era dono de uma técnica explosiva e foi amigo de Tsukimoto Sensei, meu mestre de Shintoryu. E também o grupo de Aikijujutsu do Ogawa, né? Comandados pelo Jordan Sensei, que se eu não me engano agora está na Espanha, também, mas tem muitos alunos aqui no Brasil. Conheci também com Sociedade Bugei, de arte samurais. Tsukimoto Akira Sensei e Kaisho Shintoryu, que também me introduziu tanto a mim quanto ao meu irmão no Aikijujutsu. E sem ele não teríamos conhecido Akutagawa Sensei. Aqui também é importante falar de Wagner Bull, Sensei sétimo Dan Kyoshi de Aikido e um estudioso do Daitoryu, Aikijujutsu. Foi ex-aluno de Kawai Sensei e também de Ueno Sensei, Masanao Ueno Sensei. Importante autor de muitos livros sobre Aikido e também sobre o Daitoryu aqui no Brasil. Onojiro Akutagawa Hiromichi Sensei Matsumoto. Bom, veio para o Brasil, começo da imigração japonesa, por volta de 1914, e se dirigiu para o Amazonas. Essa é uma história bem interessante, bem complicada, porque ele foi lá se juntar aos conflitos de terra, né? No Amazonas, com pistolagem, com um monte de coisa, e também ao famoso Conde Koma, né, o Maeda Sensei, onde ele ajudou a desenvolver o Maeda Dojo através de diversas práticas de Jiu-Jitsu e de Aikijujutsu. Então, ele praticamente era um pé de pato, né, um pistoleiro, por convicção, por ser um guerreiro no Japão. Foi preso na Segunda Guerra Mundial, se juntou a Shindorei Mei, justamente por estar revoltado por ter sido preso no campo de concentração no Amazonas, né? E novamente foi preso por causa das atividades da Shindorei Mei no Brasil, e depois de solto da ilha Anchieta, ficou um tempo em Pereira Barreto, no Seishin Dojo do famoso Eiji Kikuchi Sensei, que também tinha sido ex-Shindorei Mei, lá treinando o Jiu-Jitsu, Aikijujutsu, Kenjutsu, diversos estilos de espada, um famoso dojo que deu origem a vários dojos tradicionais aqui no Brasil. Depois
ficou um tempo em Suzano, na cidade de Suzano, em São Paulo, no famoso Terasaki Dojo, sobre os auspícios de Oura Sensei e de vários mestres de Judô e Kendo de Suzano. E finalmente, nos anos 70, chega em São Paulo, aonde iria se sediar até o final de sua morte. Onde, através da antiga associação Haku Daijingu, se torna um monge, né, um pastor shintoísta, e passa então a lecionar o Kojiki na antiga sede da Daijingu do Brasil. Bom, os maiores detalhes sobre a vida de Akutagawa Sensei a gente vai ver num documentário que estamos produzindo e um filme muito bom que depois deve sair aí, um filme para cinema que é bem interessante, com roteiro e tudo mais. E foi nesse contexto que então eu conheci Akutagawa Sensei com ele, o Aikijujutsu. Olá para todos, sejam bem-vindos. Esse é o nosso curso de Daitoryu, Aiki Jujutsu, Inyo Aiki Jujutsu. Então, hoje nós vamos falar então sobre o Daitoryu e as suas técnicas, para luta corpo a corpo, as bases para Shoden e para Chuden, Okuden e depois Kaiden. Neste momento vamos falar uma coisa muito importante. O Daitoryu é um estilo de luta armada e desarmada. É uma estratégia marcial baseada no princípio do Oshikyushi. E o princípio do Oshikyushi, ele nasce da interação das forças de Yin e Yang junto com o conhecimento da espada, do katana, da espada japonesa. Então, espero poder demonstrar para vocês essas bases muito importantes e como isso pode evoluir. Aí, desde que dentre as armas que os Akutagawa são especialistas está o Kusarigama, o Teppo e também o uso dos Rono, machados de combate. E são objetos que aprendemos a confeccionar com forjadores. E o combate de Yoroi Kumiuchi, o combate com armaduras, sem armaduras, são os estilos de Jiu-Jitsu. Então,
Kinshu Joka no Saku Nogi Maresuke Sansen Somoku Utata Koryo Juri Kaze Namagusashi Shin Senjo Seiba Susumazu Hito Katarazu Jogai Shayoni Tatsu. O autor é o próprio general Nogi Maresuke, general que alcançou as mais altas honrarias, e consta que ele cometeu seppuku quando o imperador Hirohito faleceu, para seguir o imperador. Ele doou todo o dinheiro dele para construir hospitais para as vítimas da guerra do Japão e da Rússia. Ele não fazia distinção, ele falava que era o dever de um samurai. Todo o dinheiro de família, que ele era de família samurai, muito abastado, para fazer uma fundação, como se fosse um hospital sírio-libanês, lá no Japão, na fundação Nogi Maresuke. Então, San, o céu, as nuvens, Sen, rio, é outro nome para Kawa, né? Rio. So, planície, né? Grama, Noku, as árvores. Utata Koryo, tudo foi destruído, tudo se perdeu aqui, neste campo de batalha. Aí, Juri, por 10 milhas de distância. Aí, Juri, aí, Kaze Namagusashi. Então, o vento traz o mau cheiro do combate, da morte. Shin, lugar da morte. Lutar até a morte. Senjo, com o espírito da guerra. Aqui mesmo. Aí, Seiba Susumazu, meu cavalo já não consegue mais avançar devido ao combate terrível. Seiba Susumazu. Hito, todos vocês, inclusive eu, Katarazu, ficamos solenemente em silêncio. Aí, Kinshu, Jogai, aqui na fortaleza jazem muitos guerreiros. Aí, Shayoni, muitos guerreiros. Aí, muitos homens de valor. Aí, Tatsu, e que permaneceram aqui, fiéis ao imperador. É isso, tá bom? Então, essa é a tradução, mais ou menos, dessas palavras muito
difíceis de traduzir. Tá? Ok? Então, ele é um Kembo, ele é um Shigo e é um Shigin. Então, precisa ser interpretado com esse espírito. A gente aprendeu Shiroyama, aprendemos Yakotai. Agora estamos aprendendo Kinshu Joka. Ok?